Olá, pessoal, boa tarde. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Vamos começar mais uma live da revisão da vida toda, né? Direto ao assunto, a chegada da Defensoria Pública da União, a petição está aqui na tela. A gente vai analisar as partes mais importantes. Vamos conversar também sobre o recado, né, do Cacai, sobre a questão da revisão da vida toda. Talvez, né, ela não comece no ambiente virtual, né? Houve um pedido. E eu cheguei a comentar com vocês no último vídeo que eu gravei que eu tinha certeza absoluta que Cacai, ele tinha ciência, né? Talvez tenha sido até um pedido dele. Eu vi uma live hoje do Medeiros, né? Que ele fala que o Cacai pediu, né? Ele quer mais um mês para conversar e articular. Né? Agora estamos no aguardo, né? Até o momento não tivemos nenhuma movimentação. O Nunes Marques, que é o relator do julgamento, né, das ADIs 2110 e 2111, ainda não se manifestou, né, se ele vai aceitar ou não o pedido para tirar, né, do ambiente virtual e começar já no plenário físico. Né? Eu fiz até uma enquete perguntando a opinião de vocês sobre o que vocês preferem. Muitos já votaram. Deixa eu ver aqui como é que está a votação. Se vocês preferem que comece na sessão virtual ou no plenário físico. Né? Já deixa aí a opinião, porque a gente vai conversar também sobre este assunto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está a votação. Vamos lá. Olha, já temos aqui 285 respostas. Como é que está o placar aqui? Ó? Início do julgamento na sessão virtual, 10% apenas dos votos. Início do julgamento direto no plenário físico, presencialmente, 68% dos votos. E 22% início no virtual e um pedido de destaque. Né? Que, por enquanto, pessoal, é o que tende a acontecer, né? Porque o Nunes Marques não respondeu ainda a petição da CNTM. Então, até o momento, né, o dia 20 de agosto, está marcado para começar no ambiente virtual. Bom, mas vamos lá, né? Todos esses assuntos vão permear aqui a nossa live. Eu já vi que vocês estão fazendo perguntas no chat, eu já separei algumas para responder. Certo? Vamos lá. Olhar aqui a petição da DPU, né? Defensoria Pública da União. Excelentíssimo senhor ministro Nunes Marques, né, que é o relator das ADIs 2110 e 2111. A DPU, né, requer a sua admissão na qualidade de amigo da corte, né, e apresenta a sua manifestação. Pessoal, eu vou nas partes mais importantes, certo? Aqui eles vão resumir, né, o que é a ADI 2110, o que é a ADI 2111. Né? Agora, olha só, nós estamos em época de eleições, né, pessoal? Olha só, o PCdoB, né, que propôs juntamente com PT, PDT e PSB. Algum desses partidos aí agora ficou ao lado do aposentado? Nós estamos aí em época de eleições, né? Nenhum deles, pessoal, todos correram. Então prestem muita atenção na hora de dar o voto de vocês, certo? E aqui, né, nós tivemos a ADI 2111, que foi interposta pela CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, né, que foi a única entidade, né, instituição que ficou ao lado do aposentado, né, porque opôs os embargos de declaração. E aqui a DPU vai falar, né, que o caso foi levado a julgamento, né, no dia 21 de março de 2024 e foi proferida a seguinte decisão. Aí eu vou diretamente no ponto mais importante, né, que a DPU grifou, né, que foi aqui, ó, a criatividade jurídica. Né, olha só, a criação de regra de transição para os segurados já afiliados ao regime geral de previdência social, né, é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação. Aqui, em amarelo, né, a criatividade. Pessoal, é decepcionante eu, como advogado, né, como jurista, como estudante de direito, ter que engolir isso daqui, né? E vocês também, aposentados e pensionistas. E possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício. Este ponto aqui, né, foi o que matou a revisão da vida toda para quem não deu entrada na ação, certo? Quem não fez os cálculos e entrou antes aqui do julgamento. Né? Isso daqui foi uma criatividade jurídica terrível. É triste ler isso daqui, né? É difícil de aceitar isso daqui. Mas vamos avançar, certo? Na sequência, foi registrada a interposição de embargos de declaração pelo Instituto de Estudos Previdenciários, né, o IEPREV, que é amigo da corte também no bojo da ADI 2110 e pelo autor, né, pela CNTM, no bojo da ADI 2111.
11. Aqui muito importante, pessoal, que aqui é a minha opinião também. Nesta última peça, destaca o autor, em apertada síntese, que o acórdão embargado incorreu em clara contradição e omissão ao deixar de considerar os temas de repercussão geral 334 e número 1102, né, o que eu bato aqui no meu canal o tempo inteiro. A gente já tinha uma jurisprudência do STF favorável à escolha do segurado ao melhor benefício, né, o direito ao melhor benefício, tema 334, depois o tema 1102, que é o mérito da revisão da vida toda, e simplesmente Barroso e Companhia Limitada, eles passaram por cima de tudo. Sustenta ser necessário que, em obediência às teses de repercussão geral proferidas no julgamento dos referidos temas, esse tribunal conheça dos embargos para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º, certo? E, subsidiariamente, caso não entenda, né, para modular os efeitos da decisão e garantir aqueles que já ingressaram com ações, com fundamento na jurisprudência pacificada nos temas de repercussão geral citados, o seu direito é optar pela regra que lhe seja mais favorável e garantir a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito. Eu já vou adiantar, pessoal, que eu entendo que se a revisão da vida toda, né, se eles derem um jeito de julgarem improcedente, eu sei lá o que é que Barroso vai aprontar, né, a gente está com muito receio do que pode vir por aí, é você atentar contra a Constituição Federal, né, contra a segurança jurídica e contra o ato jurídico perfeito. Né, é um absurdo. Também aponta que a decisão embargada é contraditória e omissa ainda, ao considerar dados equivocados e superestimados quanto ao número de processos existentes sobre o tema e ainda ao considerar um valor astronômico e equivocado do impacto financeiro alegado pelo INSS. Ou seja, o julgamento das ADIs 2110 e 2111, pelo amor de Deus, é muito triste e decepcionante ter que aturar isso daqui. Como que uma decisão do Supremo Tribunal Federal é capaz de considerar dados errados sobre o número total de ações? Se você tem o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, né, apontando qual é o número real. E como que você, simplesmente, sem nenhum estudo, né, vai reproduzir em uma decisão do Supremo, né, que o impacto é de 300 bilhões, 400, 500 bilhões. Pessoal, é um absurdo, é muito triste. Né? Eu não gosto de fazer este tipo de live. Gostaria de não estar mais falando sobre isso. Mas é Supremo Tribunal Federal. Né? E aqui a peça, né, da DPU com uma classe, com um estilo, né, falando com palavras elegantes, né, o que eu, de vez em quando, falo aqui descendo o cacete no STF, né, nas decisões do STF. Não tenho nada contra nenhum ministro, mas tenho tudo contra decisões, não vou nem falar, decisões ridículas, né, acabei falando. Bom, vamos lá. E aqui, né, a peça continua falando qual foi o pedido do amigo da corte, né, vamos aqui as partes mais importantes. Né? Ele está falando aqui, pessoal, a defensora, na verdade, depois eu coloco ali o nome dela, né, o porquê que a DPU deve ser admitida, certo, como amiga da corte. Né? A DPU, pessoal, ela tem um núcleo, né, que ela atendeu muitas pessoas que entraram com a revisão da vida toda através da DPU, certo? Então a DPU tem processos, né, que estão sob os seus cuidados. Aí ele avança aqui e diz que não há dúvidas, né, quanto à relevância da matéria e à repercussão social da controvérsia, né, relacionada à concessão de benefícios previdenciários. Cuida-se de benefícios destinados a pessoas que poderão integrar grupos sociais vulnerabilizados e, em razão disso, serem consideradas necessitadas sob a ótica social. É razoável pressupor que muitas pessoas que venham a receber tais benefícios são idosas ou com deficiência, para mencionar apenas alguns exemplos. E os idosos, né, que poxa, estão com graves problemas de saúde aí, sabe, nessa expectativa. Pessoal, sinceramente, o STF ele tem que recuar, sabe, ele tem que tirar o pé. Não é possível que não tenha uma pessoa para sentar com Lula, Haddad e Barroso, né, e falar, gente, acabou, né, vocês conseguiram, né, dos milhões de aposentados, 3, 4 milhões que poderiam dar entrada na revisão da vida toda, só tem 102 mil ações, paga esta porcaria, tira o pé, né, não é possível. Já chega, pessoal, eu estou assim, irritado, né, esses dias, estou decepcionado. Né, vamos lá. Aí ela prossegue falando, ó, destaca-se que são funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, exercer a defesa dos necessitados em todos os graus, certo? É uma missão da DPU que está na lei, né? Exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos, individuais homogêneos dos necessitados, promover a ampla defesa dos direitos individuais, coletivos, sociais e econômicos dos necessitados, admitindo-se todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada e efetiva tutela
exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado. Então, ela está listando aqui quais são as missões da Defensoria Pública da União, né? E o pedido, né, de ingresso e essa petição é justamente você cumprir o seu papel, né? A DPU, né, está cumprindo o seu papel. E o STF está cumprindo o papel dele, de guardião da Constituição Federal? Sinceramente. De forma específica, incumbe à Defensoria Pública da União, enquanto ramo da Defensoria Pública, a atuação perante juízos federais, que, em regra, processam e julgam as causas previdenciárias que envolvem o debate posto nos autos. E, no âmbito administrativo, perante o INSS. Não por acaso a matéria previdenciária é extremamente relevante para a Defensoria Pública da União. Para se ter uma ideia da importância da atuação previdenciária da DPU, registre-se que o INSS é o principal ente que, no período de 2009 a 2019, figurou no polo contrário do litígio com cidadãos assistidos pela DPU, o que ocorreu em 28,7% dos casos. O que ela está falando aqui, pessoal? A DPU, né, durante 2009 a 2019, processou, em primeiro lugar, o INSS. Aí a turminha do barulho lá que fica, ai meu Deus, o povo processa demais o INSS. O povo processa demais o INSS porque o INSS erra muito. Se o INSS não errasse muito, né, ninguém processaria tanto o INSS. É tão lógico. Né? O INSS comete erro todo santo dia. Né? Dezenas, centenas de milhares de erros todos os meses. Né? Então, assim, é um absurdo. Né? E o povo ainda... A turminha lá do governo, né, do STF, quer colocar a culpa no aposentado, no trabalhador, né, que fica processando o INSS, porque o INSS julga o direito errado. Né? Isso é um absurdo, pessoal, um absurdo. E eu não estou aqui para passar pano para governo, para INSS, não. Errou, meu amigo, tem que levar o seu processo na cara mesmo. Né? E a função dos advogados é cada vez mais se qualificar e estudar para garantir o direito dos aposentados, dos pensionistas, dos idosos e dos trabalhadores. Doa quem doer. Em razão desse quadro, a instituição mantém uma Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária específica, que engloba a matéria de direito previdenciário do regime geral e de benefícios assistenciais administrados pelo INSS, incluídas as ações de ressarcimento promovidas pela autarquia. Portanto, sendo possível a admissão extemporânea e caracterizadas a relevância da matéria e a representatividade da DPU, entende a instituição habilitar-se a ser admitida como amiga da corte. E aqui, pessoal, a defensora, né, vai falar sobre o mérito, tá bom? Vamos aqui nas partes mais importantes. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó. Entre o velho e o novo regime jurídicos, certo? A lei número 9.876 previu em seu artigo 3º uma regra de transição aplicável ao segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à sua publicação, segundo a qual o cálculo do salário de benefício considera a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo, decorrido desde a competência de julho de 94, aplicando-se, quando for o caso, o fator previdenciário. Em geral, preste atenção nisso daqui, qualquer regra de transição previdenciária tem um público-alvo e um objetivo bem definidos. Abarca pessoas que já estavam filiadas à Previdência Social quando do advento do novo regime. Destina-se a beneficiar o segurado já afiliado. Ameniza para o segurado já afiliado os efeitos da mudança entre regimes jurídicos. Serve como um patamar intermediário entre os regimes jurídicos, amortecendo os efeitos da mudança. O fundamento constitucional, de acordo com a Constituição, da regra de transição é o princípio da segurança jurídica, examinado sob a ótica que vai além da proteção do ato jurídico perfeito, do direito adquirido ou da coisa julgada, para alcançar o seu conteúdo de proteção da confiança, né? Algo que o STF simplesmente tem ignorado, desprezado e menosprezado, né? A proteção da confiança, né? Daquele que contribuiu, né? E no momento de ter ali a contrapartida, né? É tratado dessa forma. Exatamente por isso, não se concebe regra de transição que seja mais gravosa do que a regra definitiva. Afinal, a regra de transição surge para reduzir a frustração das expectativas dos segurados decorrente do advento de um novo regime jurídico. O que a defensora está falando aqui, pessoal? Em relação à revisão da vida toda, quando você tem uma regra de transição, ela visa o quê? Amenizar
quem já estava ali filiado ao regime, e agora vai ter uma mudança, vai se deparar com uma mudança de regime, certo? Então, o objetivo da regra de transição é ser menos prejudicial, ok? Se é certo que, preste atenção nisso daqui, ó, que não há direito adquirido a um regime jurídico, não se pode desconsiderar que um regime jurídico gera expectativas que são, em parte, preservadas pelas regras de transição, resguardando-se a confiança depositada pelo segurado no Estado. O ponto envolve justamente segurados que ingressaram no regime geral da Previdência Social antes da publicação da Lei nº 9.876 de 99 e que, portanto, em princípio, estariam sujeitos à regra de transição. Todavia, há uma peculiaridade a ser observada no tema sob discussão. Pela comparação da regra de transição e da regra definitiva, promovida no campo estritamente normativo, não é possível saber qual delas revela-se mais favorável. Isso aqui é uma coisa tão óbvia. Meu Deus, e a gente está passando esse carnaval na revisão da vida toda por uma obviedade. Não deveria ser assim. Essa definição, invariavelmente, dependerá do histórico contributivo do segurado. Haverá situações em que a regra de transição do artigo 3º revelar-se-á mais gravosa do que a regra definitiva. Em outras, revelar-se-á mais favorável, como é íncito a uma regra de transição. Ou seja, você, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, que teve ali um histórico de contribuição anterior a julho de 94, com altos salários, no seu caso, a regra de transição é mais benéfica. A regra de transição não, a regra definitiva é mais benéfica, certo? A regra definitiva, a rigor, ela deveria ser o quê? Mais gravosa para você, certo? E aí você utilizaria o quê? A regra de transição. Só que, no caso dos aposentados que têm direito à revisão da vida toda, a regra definitiva, que deveria ser mais dura, não é. Ela é mais benéfica. Qual o problema de entender isso? Qual o problema de você julgar favorável a revisão da vida toda? Aplicar o direito ao mais benefício? São pessoas que estão ali no campo da exceção. Não foi a maioria, não é para a maioria. Alguns segurados, quando você vai analisar o histórico contributivo, a regra definitiva é mais benéfica do que a porcaria da regra de transição. E eles criam este carnaval, este espetáculo, esta novela mexicana, por uma coisa que é tão simples de compreender. Qualquer estudante de primeiro semestre lê isso daqui e entende. Pessoal, vocês viram hoje que eu tô aqui, tô indignado. Daqui a pouco eu falo as razões também. Portanto, a depender do histórico contributivo do segurado, a regra de transição poderá ou não violar o princípio constitucional da segurança jurídica, conforme se mostre ou não mais gravosa do que a regra definitiva. Em razão disso, entende a Defensoria Pública da União que a técnica mais apropriada a ser adotada é a de atribuir interpretação conforme o artigo 3º da Lei 9.876 de 99, para que prevaleça somente quando se demonstre mais favorável ao segurado do que a regra definitiva, considerado o histórico de contribuições. Aqui, pessoal, a DPU está dizendo o seguinte, meu amigo, a gente tem que fazer a interpretação, certo? Conforme o artigo 3º. Porque a regra de transição, ela só deve prevalecer quando ela se mostrar mais favorável do que a regra definitiva. Aqui, pessoal, a rigor, a DPU está querendo, inclusive, salvar a revisão da vida toda de uma forma completa. Eles estão querendo ainda, aqui, afastar essa cogência criada por Luiz Roberto Barroso. Essa cogência, essa obrigatoriedade de você utilizar a regra de transição. Acho muito difícil isso acontecer. Mas, aqui, o que a petição da DPU está dizendo é que, a rigor, a regra de transição só deverá prevalecer quando ela for mais benéfica. E você precisa analisar caso a caso. Regra de transição não é mais benéfica, você aplica a regra definitiva. Tá certo? Registre-se que essa Suprema Corte já teve a oportunidade de tecer críticas às regras de transição mais gravosas do que as definitivas previstas pela Emenda Constitucional 20/98. E aqui, a petição está trazendo um precedente em que o próprio STF criticou regras de transição no passado que eram mais gravosas do que regras definitivas. E por que cargas d'água? Somente a revisão da vida toda, somente no processo da revisão da vida toda, o STF resolveu passar perfume em regra de transição que é mais gravosa do que regra definitiva. Por que a revisão da vida toda foi escolhida para
você mudar tudo. Né? Pegaram o STF e viraram de ponta cabeça. É inacreditável, pessoal, inacreditável. Em sentido inverso, já foi reconhecido o direito adquirido à aplicação de regra de transição que se destinava a compensar o acréscimo ao tempo de serviço exercido por magistrados, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas, todos do sexo masculino. Olha só quem era o relator. Ministro Roberto Barroso. Redator do acórdão, ministro Alexandre de Moraes. E olha só, 2020. As pessoas têm uma memória curtíssima. Privilegiou-se, assim, a regra de transição típica, destinada a minorar os efeitos do novo regime jurídico. Apliquem este entendimento para a revisão da vida toda. É só isso, né, que o aposentado quer. Só isso. Né? E o mais relevante, de forma clara e específica, essa egrégia corte analisou o ponto no bojo do recurso extraordinário 1.276.977, que é o tema 1102, pessoal, que é a revisão da vida toda, fixando a seguinte tese. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da lei número 9.876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Em que pese o tema ainda não esteja definitivamente julgado, pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS, não se pode deixar de registrar a intenção de, no julgamento das duas ADIs, ora em análise, influenciar o julgamento do recurso extraordinário 1.276.977. O que é que a petição está falando aqui? Que o STF, né, perdeu, os ministros que são contrários à tese da revisão da vida toda perderam, dentro das regras do jogo, no tema 1102, eles perderam, né, e eles estão julgando de forma indireta, utilizando as ADIs para influenciar, para esvaziar o mérito que foi decidido ali no tema 1102. O que é revoltante, o que a gente não pode aceitar. Isso daqui é inaceitável. Primeiro porque se adotou uma postura heterodoxa, firmando-se no âmbito do controle concentrado, uma tese de julgamento usualmente utilizada no âmbito do controle difuso. Segundo porque, no julgamento dessas ADIs, 2110 e 2111, é possível identificar-se um desvirtuamento da questão de ordem que, nos autos da ADI 5.399, definiu que, caso haja pedido de destaque em processos com julgamento iniciado em ambiente virtual, os votos lançados por ministros que deixarem o exercício do cargo serão válidos. Tal questão de ordem pauta-se justamente no intuito de preservar os votos dos ministros aposentados, ou, em outros termos, assegurar que a aposentadoria dos ministros não constitua razão para terem seus votos desconsiderados. Um verdadeiro show de horrores. A revisão da vida toda precisa ser estudado nas faculdades como tudo que uma Suprema Corte não deve fazer na condução de um processo. Muitos erros, muitas inversões, muitas coisas inaceitáveis. Nos autos do recurso extraordinário 1.276.977, como já referido, definiu-se que, aí pessoal, não vou ler de novo aqui não, viu? Aqui é a tese fixada. Tal entendimento foi firmado por 6 votos a 5, computando-se os votos dos ministros Marco Aurélio, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Nos autos das ADIs 2110 e 2111, de maneira heterodoxa, avançou-se sobre o mérito do recurso extraordinário, alterando-o por 7 votos a 4, por meio de composição que já não conta com a ministra Rosa Weber, o ministro Marco Aurélio ou o ministro Ricardo Lewandowski, aposentados. Admitiu-se pouco mais de 1 ano e 3 meses depois do julgamento do mérito, quando sequer foram apreciados embargos de declaração pendentes, que novo julgamento de mérito fosse proferido, de maneira heterodoxa, sem os votos que garantiram a maioria naquele caso. Ou seja, pessoal, o STF, como se ninguém tivesse percebendo, julgou a revisão da vida toda novamente nas ADIs 2110 e 2111. O julgamento, né, das ADIs 2110 e 2111, né, que nada tinham a ver com o mérito da revisão da vida toda, foram utilizados quando a defensora coloca de maneira heterodoxa, é justamente isso que eu estou explicando. Você julgou de novo, né, o recurso extraordinário através de ADIs. Né? Por quê? Porque você se aproveitou de uma vantagem de 3 ministros, né, que se aposentaram e eram favoráveis à revisão da vida toda, não estarem mais na composição do Supremo. Né? E com a entrada de ministros, né, que rezam a cartilha de Lula, né, Zanin e Flávio Dino, né, você agora formou uma maioria para julgar novamente a revisão da vida toda. Simplesmente
um absurdo, né? E com palavras elegantes, né? A Defensoria Pública da União coloca isso daqui que eu estou explicando para vocês. Um verdadeiro absurdo, um show de horrores. Por fim, registre-se que a tese firmada no julgamento destas ADIs, quanto ao artigo 3º, representou um isolado descompasso na jurisprudência da Suprema Corte. O que eu estou falando aqui para vocês, pessoal? Toda a história do STF é em um sentido, né? E pegaram a revisão da vida toda para inverter tudo. Giraram de ponta cabeça. Né? Pegaram e inverteram absolutamente tudo. Né? E isso daqui, pessoal, eu só espero que seja um caso isolado. Né? E que você tenha uma modulação séria, né? E positiva, porque já deu. Né? Muitas coisas erradas já foram feitas aqui neste julgamento e a gente não pode, né, deixar, né, que a conclusão disso daqui seja pior do que já está. Que já acolheu a tese do direito adquirido ao melhor benefício. Direito adquirido ao melhor benefício, isso é velho no STF, né? Velhíssimo. Admitindo o cálculo de proventos da aposentadoria segundo o quadro mais favorável, independentemente do decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Tema 334. Pessoal, todo mundo que chegou aqui com revisão da vida toda julgado improcedente, basicamente o que eu fundamento, né, o meu pedido de anular a sentença, é isso daqui que a DPU escreveu. Tema 334, né, 999 do STJ, 1102. Eu utilizo basicamente estes argumentos aqui, porque são argumentos jurídicos. Dessa forma, a manutenção do acordo embargado representará o desalinhamento à jurisprudência tradicional dessa Suprema Corte, que, como dito, foi submetida a isolado descompasso na fixação da tese destas ADIs 2110 e 2111. Ante o exposto, a Defensoria Pública da União requer sua excepcional admissão na qualidade de amiga da Corte e pugna para que, no julgamento dos embargos de declaração manejados pelas partes, prevaleça o entendimento firmado por essa mesma Corte no bojo do recurso extraordinário, no dia 1º de dezembro de 2022. É uma loucura, né? O que a gente está pedindo aqui é que o STF faça valer um entendimento do próprio STF de 2022 agora, antes de todo esse rebuliço provocado por Luiz Alberto Barroso. É isso aí, pessoal. Brasília, 16 de agosto de 2024. Doutora Tatiana Mello Aragão Bianchini, Defensora Pública Federal. Já deixa a sua opinião. Você gostou do que você viu aqui dessa peça da Defensoria Pública da União? Qual a sua opinião? Bom, pessoal, agora vamos ver, né, o que é que vocês estão falando aqui no chat. Eu achei uma excelente peça. Eu compartilho, né, dos mesmos pensamentos aqui da doutora Tatiana Mello, certo? Defensora Pública Federal. É a Defensoria Pública cumprindo o papel dela. Vocês viram ali no início da live, né, as missões que a Defensoria Pública tem. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no chat rapidinho. Por que eu tô... antes disso, pessoal, por que eu tô indignado? Eu estou indignado por quê? Eu ouvi o comunicado do Cacai. Acho que vocês também viram. Ele falando que ele quer mais um tempo para articular e tal. Só que eu estou um pouco apreensivo. Por quê? Vocês viram que no último julgamento que nós tivemos, da revisão da vida toda, que começou em ambiente virtual, como foi o voto do Zanin? Um voto péssimo, terrível. 5 segundos depois foi seguido por Luiz Alberto Barroso. E, salvo engano, o Dias Toffoli também anexou o voto. Eu não sei se foi de madrugada ou se foi pela manhã, já não lembro. Mas Zanin e Barroso foram ali meia-noite, e depois nós tivemos ali o voto do Dias Toffoli. Como foi o início do julgamento virtual, a gente já se deparou com aquela bomba, né, e a gente já sabia que o Alexandre de Moraes não ia deixar aquilo ali passar. Ele pediria o destaque. Agora imaginem se o julgamento ali tivesse começado já no plenário físico. E a turminha do barulho ali, todo mundo já bem alinhado, colocando votos nesse sentido. O que a gente poderia fazer? A única coisa que poderia ser feito ali seria um pedido de vistas. Se o julgamento não começar agora no ambiente virtual, já for para o plenário físico, digamos que nós não tenhamos o julgamento virtual, já começar diretamente ali no plenário físico. Se a turminha do barulho, né, combinar ali tudo certinho e apresentar os votos, né, todos bem alinhados para prejudicar, o que poderá ser feito? Você não pode pedir mais destaque. Começou destacado, você não vai pedir novo destaque. Você pode pedir vistas.
Então, assim, na minha visão, na minha opinião, seria melhor você começar no ambiente virtual, ver o teor dos votos de Luiz Roberto Barroso, Zanin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, e a partir daí você pede um destaque, zera tudo e vai para o plenário físico. É como se fosse uma segunda chance, na minha visão. Agora, eu sou eu, Cacai é Cacai. Cacai é um dos melhores advogados do Brasil. Se ele acha que é melhor começar no plenário físico, já com os debates e que tem chance de vencer sem passar pelo ambiente virtual, já começar ali no plenário físico, vamos ver, né, se é uma estratégia vitoriosa. Eu confesso que eu fico muito apreensivo. Eu preferiria ver o teor dos votos dos ministros que são contrários e depois pedir um destaque, zerava tudo. O pessoal fala, doutor, mas é bom no plenário físico, porque aí você tem um debate, você tem o olho no olho. Eu concordo absolutamente. Mas você começar no virtual, você pode ir para o plenário físico. Você ainda vai ter os debates, você ainda vai ter o olho no olho. Em que pese, quem acompanhou aqui ao vivo o julgamento, o último que nós tivemos no STF, no dia 21 de março, do que adiantou o embate ali, o olho no olho? Não adiantou absolutamente nada. Barroso conduzia o julgamento o tempo inteiro, tá gravado. Ele pressionava os ministros, como é que vota? Vote assim, vote e tal, não sei o que. Adiantou alguma coisa? Não adiantou absolutamente nada. Pessoal, então eu acho, que o melhor seria você conhecer o teor do voto, de Barroso, de Zanin e tal. A partir daí você pede um destaque e leva, e você até se prepara de uma forma melhor, para o plenário físico. Mas, Cacai é Cacai, eu sou eu. Quem tem 40 anos de STF é ele, não sou eu. Quem sabe a melhor estratégia é ele, não sou eu. Certo? Bom, deixa eu olhar aqui no chat rapidinho, o seu Alcemar. Eu acho que o Nunes não vai mudar, será no virtual. Eu também acho, viu, seu Alcemar? 20 de agosto, Ele está marcado para começar dia 23. Ele ainda não deu uma decisão, então eu acho que realmente vai começar no plenário virtual. E aí, pessoal, é sempre possível. Saiu o primeiro voto lá horrível de Barroso, seja de quem for, pede destaque e já foi. Acabou, zera, vai para o plenário físico. Eu não entendi o interesse em não começar no virtual e já ir direto para o físico. Mas, vamos lá, rapidinho aqui. Muito obrigado, parabéns, eu que agradeço, pessoal. Pessoal, quem puder deixar o joinha aí na live, já deixa o joinha, deixa o seu comentário. Dona Julieta, parabéns para a Defensoria. Eu sempre gosto das petições da Defensoria Pública da União. E eles não correm, eles não fogem ao dever constitucional que eles possuem. Pessoal, eu queria responder uma pergunta que me fizeram no início da live, Botaram assim, doutor, quando o senhor fala em revisão da vida toda, eu ainda tenho a sensação de que é para todo mundo. Tem um direito. Eu não estou achando aqui, pessoal, deixa eu ver se eu acho para eu colocar aqui no ar. Aqui, pronto, seu Jorge. Doutor, quando o senhor coloca revisão da vida toda, nós achamos que nós todos ainda temos direito a ingressar com pedidos. Estou certo ou errado? Responda, por favor. Seu Jorge, infelizmente, o senhor... Não é que o senhor esteja errado, é que o STF matou o direito de quem não fez os cálculos e não deu entrada. Qual o parâmetro de data que eu utilizo? 5 de abril de 2024. Doutor, por que 5 de abril e não 21 de março? Porque o STF costuma utilizar a data de publicação da ata de julgamento e não o dia do julgamento. O dia do julgamento foi 21 de março, a publicação da ata de julgamento foi no dia 5 de abril. Então, eu acredito que, com modulação positiva, quem deu entrada até o dia 4 de abril, certo, poderá ter direito. Agora, quem não deu entrada, pessoal, aí já foi, viu? Não tem mais como. Dona Cristina, entendo sua preocupação e concordo com você. Exatamente. Isso tem me tirado o sono, pessoal. Isso tem me tirado o sono. Seu Paulo Roberto, concordo com a sua estratégia. Eu acho que é uma boa estratégia, com base no que a gente viu. Pessoal, eu acho que o Alexandre de Moraes, inclusive, ele deve segurar o voto dele até o último segundo. Ele deve deixar ali todo mundo, colocar o voto, e a gente vê qual é o desenho, o que é que eles estão ali querendo aprontar. Pronto, qualquer coisa, pedido de destaque, pronto, acabou. Aí a gente espera e aguarda uma nova data de julgamento. Dona Cláudia, eu como cidadã fico horrorizada em termos que adotar tantas estratagemas, exatamente para tentar com que o STF faça o quê? Cumpra a Constituição, mas não é para isso que pagamos tão caro para o STF. Exatamente. Eu fico, pessoal, sabe, eu fico decepcionado. A palavra é essa, decepção. A gente
uma coisa tão clara e tão óbvia, né? A gente explica aqui, a gente lê as petições, né? E por quê? Tem tantas outras causas que possuem um impacto econômico muito superior à da revisão da vida toda, e o STF já julgou, né? E já garantiu o direito adquirido. Por que eles pegam? Isso que eu nunca vou entender. Pegaram a revisão da vida toda para Cristo, né? Para ficar atirando pedra, né? Somente com a revisão da vida toda. Lula, você já conseguiu. Quem não deu entrada, pessoal, a estimativa era de 3 ou 4 milhões de aposentados, que poderiam ter direito à revisão da vida toda. Depois do dia 5 de abril, acabou. Então a gente fechou aqui com 102 mil ações da revisão da vida toda. 102 mil. Temos um estudo econômico que prova qual o real impacto financeiro. Paga esta porcaria? Chega! Para que esse ímpeto? Aí a gente tem que ficar aqui com estratégia, né? Vai para o virtual, faz o pedido para não ir para o virtual. E aí no plenário físico a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E sabe, pelo amor de Deus, cara, isso daí já é ridículo. Já está o cúmulo da aberração jurídica. Se vocês, meus amigos aposentados, minhas amigas aposentadas, já não aguentam mais, imagine eu. Né? Não aguento mais ficar aqui criticando decisão. Sempre falo para vocês, eu quero elogiar decisão de ministro, eu não quero ficar criticando. Né? Mas eles insistem em ficar fazendo todas essas coisas. Seu João, mas será que o Alexandre fará isso? Aguardar todos os votos para que ele vote depois? Eu tenho certeza absoluta. Eu confio na inteligência de Alexandre de Moraes. E foi basicamente isso que ele fez. Por que eu estou falando isso? Porque o julgamento anterior, Alexandre de Moraes teve exatamente essa postura. Ele esperou, né, os votos, nós tivemos ciência, nós lemos os votos contrários, e aí, né, no finalzinho ali, ele pediu destaque e zerou tudo. Tá certo? Pessoal, quem não deu joinha aí, deixa o joinha na live, compartilha essa live, certo? Porque aqui a gente está entrando na semana agora decisiva e a gente precisa bater aqui todos os dias para que a maracutaia, que já está horrível, que já está feia demais, não fique ainda pior, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima live. Fui!